Bem-vindo ao quinto episódio do Café com Saúde e Psicologia comigo, Glória Libânio, psicóloga clínica, mestranda em Psicologia da Saúde, e é um prazer estar com você para compartilhar conhecimento e também histórias inspiradoras. Bom, gente, eu escolhi um tema para a gente começar o nosso programa, que é a Sociedade do Cansaço. O filósofo sul-coreano Han, ele traz muito sobre esse assunto em seu livro, A Sociedade do Cansaço. É um livro incrível que eu indico para vocês, tá? E ele vai abordar o estudo sobre as diversas culturas, né? A gente vem de uma cultura que traz o processo da escravidão e hoje a gente tem um outro processo que é quando nós nos colocamos nesse lugar de autocobrança, de autoescravidão. Então, é comum que onde a gente vá, a gente encontre pessoas que dizem: estou cansado, estou cansada. Você já ouviu? Ou mesmo você mesma já falou? Pois é, eu também já. E olha que eu trabalho bastante aqui comigo para dosar aquilo que eu falo, porque a gente sabe, né? Quem me acompanha vê alguns feeds que eu falo da importância da gente filtrar as palavras. Mas às vezes sai, né, gente? Sai. E esse sai, estou cansado, chega tanto lá no meu consultório que eu resolvi fazer a abertura hoje do programa falando dessa sociedade do cansaço. Essa sociedade é uma sociedade aprisionada aos deveres. Vamos pensar que hoje nós quase não temos tempo para família, lazer e principalmente a contemplação. Lá na época, na Grécia Antiga, vamos para lá, havia muitos filósofos. E por quê? Porque eles tinham muito tempo, né, para fazer as devidas reflexões sobre a vida. E o que surgiu disso tudo? Muitas reflexões que até hoje a gente leva. Olha quantos anos, né, antes de Cristo a gente está falando. Então, pelo menos há 3.000 anos atrás, a gente tinha uma sociedade extremamente contemplativa. E essa sociedade produzia geniais, né, mentes geniais. E hoje, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade que se cobra, está fitness, está produzindo o tempo todo. O dinheiro ocupa um lugar das pessoas que, infelizmente, sufoca a contemplação do belo, o lazer com a família. Então, a sociedade do cansaço tem ganhado, infelizmente, adeptos para depressão, para ansiedade e para outros afastamentos. Aqui no Brasil, gente, o número de afastamento foi pelo menos 300% a mais no ano de 2025 em comparação com os últimos 10 anos. Você já pensou nesse número? É muito grande. Além de psicóloga clínica, eu também tenho uma empresa de gestão que faz consultoria empresarial. Né? Então, nessa consultoria, eu faço ali a contratação de funcionários para algumas empresas, eu faço seleção e o quanto que as empresas estão gritando, pedindo socorro porque os seus funcionários estão adoentados, é absurda. Por quê? Por essa sociedade que se cobra. A gente não tem mais um senhor, um general, que fica cobrando 14 horas de trabalho. Mas a gente tem um general interno que fica cobrando produção. Então, as pessoas, para se deslocar, leva tempo até o trabalho. Depois disso, elas precisam trabalhar pelo menos 8 horas. Chegam em casa e essa autocobrança vai exigir que maratone a série que o colega falou, que o amigo falou. Faça atividade física, que é importantíssimo mesmo, tá, gente? Mas assim, eu tô falando da quantidade de coisas que a gente se cobra, tá? Tem tudo um devido lugar. Faz atividade física, depois precisa assistir o jogo de futebol que termina lá para as 23 horas. Não é crítica ao futebol, é crítica analítica sobre a quantidade de coisas que a gente tem colocado como sendo uma obrigação. E essa superprodutividade
cobra a nossa sanidade. A sociedade tem estado cada vez mais insana, com síndromes como de Bauernord, que começa exatamente com a excitação. Então, o Bauernord, que afasta milhões de pessoas, o primeiro aspecto ali são os comportamentos excitatórios, né? A pessoa produz muito, ela nem dorme, ela responde e-mails de madrugada. Eu já tive paciente, atendo paciente empresário que diz, olha, eu deixo o telefone ligado, porque se eu não respondi nenhum e-mail, eu acordo, eu aproveito para responder esses e-mails. Então, gente, olha, de fato, uma pessoa que faz isso consigo, ela está se autodestruindo. Ok, Glória. Como é que a gente faz então? Bom, primeiro eu quero indicar o meu livro, tá? O meu e-book, A Força para Vencer a Ansiedade, porque tudo isso é ansiedade, né? Você pode adquirir na Amazon, você pode adquirir lá na minha bio, né? No Instagram, psicóloga Glória Libânio, e você pode aprender técnicas a aprimorar aí a qualidade de contemplação e de vivências, né? Vivências importantíssimas para que a gente possa ter qualidade de vida. Mas eu vou dar aqui pelo menos 3 dicas. A primeira é: não seja escrava do trabalho. O trabalho deve vir como uma coisa a mais para sustentar a vida. Quando eu falo sustentar, a gente tem vários tipos de sustentação, psicológicas, emocionais, espirituais, né? Então, o trabalho é uma forma de sustentação de vida, tá? Ele tem o seu devido lugar. Não leve trabalho para casa. Terminou sua responsabilidade contratual, não se exceda. É um gelo, é um buraco sem fundo, né? É secar gelo. Sempre vai haver trabalho para aquele que está trabalhando. Uma outra coisa é tempo de qualidade com a sua família. Isso ajuda bastante, tá? Interações com a família, tempo de qualidade sem estar com o celular ou com qualquer outro equipamento móvel, vai ajudar bastante. E respiração profunda, né? Todo dia, de 5 a 10 minutinhos, não acorda logo e pega o celular. Respira, pensa em coisas boas que você almeja para aquele dia. Essas dicas são valiosas. Pratique e você não será mais um na sociedade do cansaço. Mas, gente, como é que a gente destrava, então, traumas para sair do cansaço que a gente já produziu no passado e agora não vai mais? Eu fui acompanhar Isaac Santos, que é um programador neurolinguístico, um cara que já estudou com os pioneiros, tá, na programação neurolinguística, pessoas assim que eu admiro, ele vai falar um pouco disso, e eu fui acompanhar a programação dele, neurolinguística, para ver se realmente era boa para trazer para vocês, e eu aprovei. Vamos ver o comercial? Num mundo em que muitas pessoas estão travadas com a sua vida emocional, a programação neurolinguística promete te ajudar. Tudo isso com artigos científicos e a comprovação também da ciência. Eu estou aqui na imersão de Isaac Santos, renome nessa área da programação neurolinguística. E no meu programa, lá em novembro na Band, você vai conhecer um pouco mais dele e de como desprogramar a sua mente. Então, se você quer destravar com a PNL, a programação neurolinguística, não deixa de conhecer o Isaac e o que ele faz, que é transformar vidas. Em novembro, ele vai estar comigo no meu programa lá na Band, tá, gente? Então, não perde e você vai acompanhar essa imersão comigo, porque eu vou ser sua aluna, tá? Bora! Sejam bem-vindas! Vamos lá!
Isaac Santos, pois é, eu fui lá, tá, para comprovar e trazer para o meu público se de fato a programação neurolinguística estava sendo ministrada por um bom profissional e foi excelente. Eu mesma estive lá, fiz anotações, me desprendi de algumas emoções, né? Então foi muito bacana. Olha, eu quero que você, por favor, se apresente, diga quem é Isaac Santos e o que fez você migrar ou ir ou iniciar, né, a área de programação neurolinguística. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu era muito cético sobre tudo isso. Eu não acreditava em nada, absolutamente nada desse mundo. Até que um amigo meu, ele insistiu para que eu adentrasse nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Eu comecei por uma formação de 8 dias. Primeiro dia não entendi nada, segundo dia tão pouco, no terceiro queria ir embora. No quarto dia dessa imersão, o profissional que estava fazendo a condução, ele convidou um neurocientista para explicar mais tecnicamente como as emoções funcionam, como as pessoas funcionam, a relação das emoções, dos comportamentos com os pensamentos e resultados. E ele trouxe diversos estudos, diversas publicações e estudos científicos. Eu peguei as referências. Eu morei nos Estados Unidos por quase 6 anos, eu falo e leio inglês fluentemente. E eu comecei a perceber que esse mundo era verdade. Eu levei bastante tempo para acreditar no processo. Daí, quando eu acreditei no processo, isso foi no Brasil, eu comecei a pesquisar sobre os maiores nomes do desenvolvimento pessoal do mundo. Cheguei ao Tony Robbins, comecei a consumir o conteúdo do Tony Robbins em inglês. Daí, fui impactado por um anúncio dele para fazer uma imersão lá em Londres. Fui a Londres, fiz uma imersão do Tony Robbins. E lá o Tony Robbins falou sobre PNL. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre PNL, foi em Londres, através do Tony Robbins. E daí eu comecei a estudar PNL aqui no Brasil, em São Paulo. E cheguei ao ponto de voltar para os Estados Unidos, me formei diretamente com um dos 2 co-criadores da PNL, o Dr. Richard Bandler, e depois me formei também com o Dr. John Grinder, ou seja, eu formei com os 2 co-criadores da PNL, mas toda a minha jornada, ela foi uma jornada, primeiro, de muita falta de crença, de muita falta de confiança, de se realmente funcionava ou não. Daí, quando eu percebi que funcionava, todo o meu foco foi para a minha vida pessoal. Eu pesava mais de 100 quilos, sofria de ansiedade, insônia. A ansiedade me trouxe a obesidade, me trouxe a baixa autoestima, e daí a dificuldade e a falta de conforto de tirar fotos, me ver no vídeo, não necessariamente eu gravar o vídeo, mas me ver no vídeo. E meu casamento estava destruído, minha relação com meus filhos também muito ruim. E eu comecei a utilizar a PNL para melhorar os meus processos internos, melhorar os meus resultados. E depois, no meio da jornada, eu percebi que poderia ajudar outras pessoas com isso. Fiz minha transição de carreira, isso já em 2019, depois de uns 5 anos, 6 anos, estudando tudo isso, e hoje eu trabalho nesse segmento. Então, gente, ele está falando para a gente que ele primeiro precisou utilizar nele algo que pudesse tirar ele de uma situação difícil, né? Que era uma existência ali de ansiedade, né? De obesidade. É o que muita gente hoje, né? Infelizmente se encontra, é o quadro de muita gente, né? E eu costumo dizer, eu tenho 13 anos de formada na psicologia, faço mestrado, tenho algumas especializações, gosto muito de estudar, quem me acompanha sabe, não, as 5 especializações aí. E eu costumo dizer que a psicologia veio na minha vida também por uma necessidade de compreensão, né? Eu já contei aqui em outros episódios que a minha avó, ela teve síndrome do pânico e era uma figura, porque está descansando, de extrema paternidade para mim. Então, assim, ela ocupou um lugar de mãe para mim, sabe? E quando ela desenvolveu a síndrome do pânico, eu tinha ali por volta de 13, 14 anos, eu precisava entender tudo aquilo. Não é físico, mas é emocional, mas ela foi acometida. Então, a psicologia veio por uma necessidade de compreensão primariamente minha, por alguém que eu amo muito, né? Então, eu entendo na minha vivência que os melhores profissionais, eles não escolhem. Eles são escolhidos pela profissão. Isso é muito legal. Você foi escolhido, então, para se ajustar a uma forma de vida, de qualidade, e aí você comprovou para você que funciona, e agora você distribui, é o que eu faço, né? Eu sou especialista no processo de ansiedade com e-books, com treinamentos, porque foi aí que nasceu Glória Psicólogo. Então, foi aí da sua dor que nasceu Isaac Santos,
programador neurolinguístico. Mas o que é isso? Programação neurolinguística, como é que eu destravo? E como é que a PNL pode ajudar pessoas? 3 perguntas em uma aí. Vamos lá. A PNL, ela nasce na década de 70 no campo da observação, dentro do mundo terapêutico. Os doutores Richard Bandler e John Grinder, mas no início o Richard Bandler e o Poselic, eles perceberam que algumas pessoas tinham muita performance, enquanto a maioria das pessoas tinha uma performance mediana ou abaixo da média, que é o que acontece até hoje. E ele começou um processo que chamamos de modelagem. Modelagem é a habilidade de você aprender observando, testando, entrando em ação, verificando padrões internos. Só que o Bandler, ele aprofunda essa capacidade de modelagem. Ele começa a modelar a doutora Virginia Satir e o Fritz Perls, que eram terapeutas de altíssima performance na época, e ele começa a extrair como esses terapeutas faziam tão bem o que faziam. E ele vai e testa nele. Fala assim, poxa, será que eu consigo fazer o que a Virginia Satir faz? Será que eu consigo fazer o que o Fritz Perls faz? E começou a dar certo isso. E daí a PNL nasce no campo terapêutico, embora não seja terapia, e seja muito utilizado por terapeutas, e se expande para o empresariado, para vendas, marketing, relacionamento, enfim, tudo que está relacionado a emoções. Tem gente que chama a PNL do manual do cérebro, o manual da mente. Nós nascemos e ninguém nos ensina como nós funcionamos. Então, de uma forma muito estruturada e, por outro lado, também muito subjetiva, o Bandler traz esse entendimento de como a mente humana funciona. E o funciona, eu gosto de usar esse verbo funcionar, porque metaforicamente o Bandler, que tinha formação em ciências da computação e matemática, ele faz uma analogia do ser humano com o computador. E um computador funciona. E metaforicamente também nós funcionamos. Então a PNL traz clareza de como nós funcionamos para que a gente possa funcionar melhor. E o que seria funcionar melhor? Eliminar o medo de falar em público, eliminar o medo de gravar vídeos, fazer lives, uma ansiedade que te atrapalha dormir, uma ansiedade que te atrapalha prestar atenção no que o outro está falando, uma dificuldade de ser elogiada, de ser elogiado, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de receber algo, dificuldade de juntar dinheiro, enfim, Glória, tudo que está relacionado ao ser humano no campo emocional, através da PNL é fácil entender o motivo e como ressignificar, como quebrar esse padrão e mudar esse padrão. Mas a PNL também não se limita só a isso, sabe? No nível mais básico, no nível mais simples, a PNL torna-se um conjunto de técnicas e ferramentas para melhorar a performance, para que o ser humano funcione melhor. Em um nível um pouquinho mais elevado, torna-se ferramentas para ajudar o próximo. E em um nível mais profundo, e na essência da PNL, torna-se uma tecnologia capaz de extrair o melhor do ser humano para criar padrões. Então, é algo que não dá para aprender em 1 dia, 2 dias, 5 dias, 4 dias, entende? É algo que levaria pelo menos uns 20 dias, 30 dias intensivos, de muita prática, para conseguir experimentar toda essa estrutura. Um mês atrás, mais ou menos, houve um evento mundial muito legal, e há muito tempo o Bandler e o Grinder, que não trabalham juntos, estiveram juntos de forma online, comemorando os 50 anos da PNL. Então é um legado que já tem 50 anos. Eu tive a oportunidade de aprender pessoalmente com os dois, me formar, eu sou certificado pelos dois. Isso tem me ajudado muito nos meus resultados pessoais. Como você falou, eu não imaginava trabalhar com isso, e acredito que todas as dores que eu tive foram oportunidades de aprender também na prática sobre elas, para poder ajudar pessoas. Hoje a gente tem mais de 30 mil alunos, a gente faz eventos relativamente grandes em São Paulo, Rio e aqui em Salvador também, levando essa missão. Que legal, hein? Que bacana. Então, modelagem PNL. Como é que eu posso entender isso? Como é que quem está nos assistindo aí, nosso público Band, pode entender que procurando a programação neurolinguística e fazendo essa modelagem, ele consegue aí talvez quebrar padrões, traumas? Existe alguma forma simples da gente entender isso? Tem sim. Vamos lá. Para quebrar padrões, a gente não precisa de modelagem. A gente pode utilizar um modelo pronto de quebra de padrões. E aí a PNL tem diversos modelos
modelos prontos, como o Switch, a metaposição, metamodelo de linguagem, a própria hipnose ericksoniana é um modelo desenvolvido pelo Bandler e pelo Grinder. Mas falando sobre modelagem, modelagem não foi criada pelo Bandler. Nós, seres humanos, temos essa habilidade primária. Nós aprendemos com tudo que nós vemos, ouvimos e experimentamos. O nosso sotaque, nós aprendemos ouvindo. O comportamento de comer, se nós comemos com garfo e faca, é porque vimos e ouvimos e experimentamos esse comportamento, dentre vários outros. A grande sacada do Bandler foi estruturar o processo de modelagem para você propositar o aprendizado. Porque uma criança, ela aprende por modelagem. É muito comum as pessoas dizerem: nossa, você é muito parecido com seu pai, você é muito parecido com sua mãe, você é muito parecido com seu primo, com seu tio, com seu irmão mais velho, etc. Então, a habilidade de modelar é nativa. O que o Bandler fez foi... Mas a gente não escolhe o que aprender. Porque se meu pai tem dificuldade de juntar dinheiro, possivelmente eu aprendi isso. Não garantidamente. Se minha mãe ela fala mal dos outros, possivelmente eu aprendi a falar mal dos outros. Se minha avó não acreditava em homem, possivelmente eu também não acredito em homem. Entende? A gente foi modelando os comportamentos. Isso não foi propositado, isso foi de forma inconsciente. A grande sacada do Bandler foi: você tem interesse de aprender a falar em público como o Fábio Porchat? É possível estruturar, entender como ele faz para falar daquele jeito, para que você faça algo muito parecido. Você gostaria de atirar, inclusive o Bandler, aliás, não lembro agora se foi o Bandler ou foi o Tony Robbins, acho que foi o Tony Robbins, ele foi contratado há muito tempo atrás pelo exército, pelo exército americano, para modelar os atiradores de altíssima performance, estruturar esse modelo e ensinar um método para os outros melhorarem sua performance de tiro. Então, modelagem serve para atletismo, vendas, marketing, relacionamento, cara, serve para literalmente tudo. Mas, de novo, o Bandler não criou a modelagem. Ele estruturou a modelagem. E também uma coisa, Glória, que as pessoas fazem muita confusão com a PNL, o Bandler e o Grinder não criaram a alta performance. A alta performance existe desde que o ser humano existe. Entende? A grande sacada do Bandler e do Grinder foi identificar a alta performance, estruturá-la para que quem não teve ou não tem essa habilidade de forma inconsciente, com maestria, possa treinar para melhorar os seus resultados. Isso me fascinou muito. Talvez por eu também ter estudado ciência da computação, talvez por eu ser muito lógico, muito, sabe, do campo de exatas, me trouxe um entendimento muito simples de como nós funcionamos para que a gente possa ter melhores resultados. Muito bacana. Então, é possível, sim, mudar padrões, aquilo que você viveu, aquilo que você experienciou, aquilo que você observou, tá? E que te machuca. E talvez você nem tenha consciência de que é isso que está te travando tanto. A PNL pode te ajudar a ver modelos, né, de perfeição, ou seja, de alta performance, e te ajudar justamente aonde você está precisando. Então, muito bacana. Onde é que te encontra? Como te procura? Como consultar e fazer ali, né? O curso, a imersão, por exemplo, que eu fiz, que foi incrível, foi muito legal, tá? Legal. Eu deixei alguns padrões ali também para trás. Incrível. Dei uns gritos lá, o homem dá uns gritos para liberar energia. Isso. Eu costumo falar para meus pacientes, brincando aqui, Isaac, que a questão do grito, né, é mesmo você liberar energia negativa, né? Como a gente mora a maioria de nós moramos em prédios, né, com pessoas próximas, não dá para a gente fazer isso, né? Mas eu tenho um paciente ali na Suíça que dá para fazer, né? São casas maiores, espaços abertos. Então, vai para um lugar, pensa naquilo que você tem que estar te incomodando e dá um grito assim de liberdade. E lá na sua programação neurolinguística, eu aproveitei que estava todo mundo gritando em um dado momento e me liberei. Que legal, muito bom. Como te achar? Então, eu utilizo muito as redes sociais, principalmente o Instagram. O meu Instagram é Isaac, com 2A, isaac.santos.pnl. No link da bio tem os nossos próximos eventos e são constantes. No mês passado, no mês de outubro, eu entreguei 3 formações practitioners, que é um nível acima daquela que você foi, e entreguei um Reprograme-se
Aliás, o que você foi aqui, foi em outubro, Foi 4 e outro, 5 de isso, outubro. é. Eu entreguei um Reprograme-se aqui em Salvador, 3 formações, uma em São Paulo, uma no Rio, uma em Salvador, e um evento beneficente chamado Os Códigos da Riqueza, que é PNL aplicado a finanças. Então, no mês passado, fizemos aí 5 eventos, foi bem puxado, né? Foi mais de um evento por semana, e toda a grade toda a grade tá lá nesse link da bio no Instagram. Que bacana. Então, eu incentivo vocês a darem uns gritos, né? É uma forma simbólica de dizer, liberte-se dos seus traumas e reprograme a sua mente, né? Programação neurolinguística é fundamental para a gente conseguir enxergar o mundo com um olhar mais positivo, que a gente muitas vezes não tem, né? Mas para a gente ter qualidade de vida, a gente também precisa de uma alimentação saudável. O Dr. César Augusto Barreto vai falar como prevenir ansiedade e depressão a partir do que você come. Vamos convidá-lo. Estou aqui com o Dr. César Augusto Barreto e ele vai falar um pouco sobre a alimentação. Ele é médico e como é que a alimentação pode interferir diretamente na nossa qualidade de vida e prevenção de doenças, né? Dr. César, é um prazer tê-lo aqui comigo no Café com Saúde e Psicologia. Conta pra gente, por favor, quem é o Dr. César e como começou a sua trajetória. Tudo bom, Glória? Obrigado primeiro, né? Agradecido por você ter me convidado para estar aqui disponibilizando essas informações que eu acho que são muito importantes, Sim. certo? E também agradecer a quem está nos assistindo nesse momento. Então, eu trabalho com a medicina antigamente chamada natural há 34 anos. É uma medicina baseada na alimentação e na fitoterapia, né? Sem a utilização das drogas sintéticas, das drogas químicas. Não que elas não tenham seus valores, mas a gente pode tratar a maioria das coisas utilizando essas técnicas que foram aprendidas por mim em faculdades como a USP, né? Não é uma coisa que é sem conhecimento científico. Hoje a gente faz uma terapia chamada integrativa, baseada em evidências científicas, sim. Uau! Certo? Então, são 34 anos nesse trabalho e vendo que muitas das patologias que são ditas crônicas, incuráveis, se você mudar o perfil, se você olhar para a causa, começar a trabalhar na causa e não só tratar do sintoma, você vai ter resultados muito diferentes. E é difícil, né? Um médico dito por um sistema normal, ele ir para essa área aí mais natural, né? O que fez? Me conta um pouco. A gente está no Saúde com Café e Psicologia, então a gente também gosta de entender o porquê, né? Cada profissão, cada profissional escolheu ali estar onde está. O que levou o senhor a estar justamente trabalhando com a medicina integrativa e com alimentos naturais? Eu entrei na faculdade querendo ser cirurgião. No 5º ano, eu dei a matéria pediatria, me encantei por alimentar as crianças e abandonei a cirurgia e fui fazer pediatria na época da faculdade, nos últimos anos. E casei, 3 filhos e o caçula começou muito jovem, 3 meses, com uma asma muito grave. Eu levava ele para os professores, para os colegas especialistas, não respondia nada, só andava internado. Aos 2 anos já tinha tido 3 pneumonias graves. E aí um dia o universo conspirou a meu favor e apareceu um curso sobre medicina natural e fitoterapia pela Universidade Federal aqui da Bahia. E um curso longo, foi um curso de muitas horas. E eu me inscrevi nesse curso. E esse curso foi um curso de transformação, tanto que eu digo que foi feito para mim, porque entraram muitas pessoas, formaram-se poucos e só eu exerci, porque eu tive que mudar também dentro da proposta do curso. Eu não poderia exercer o que eu exerço hoje se não tivesse fazendo em mim e na minha família, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas a mim, esse tipo de conhecimento. Então foi assim, foi através do sofrimento de meu filho que eu aprendi a tratar e diminuir o sofrimento dos outros. Uau, gente, olha, a gente acabou de receber, né, anteriormente o Isaac, que falou disso, né, ansiedade,
a obesidade levou ele a procurar a profissão que ajudou ele. Então, a gente agora está com o Dr. César, que está trazendo para a gente, que também foi a dor, né? A dor de ver um filho sofrendo, que fez ele se encantar por algo que possa prevenir da qualidade de vida. Mas as pessoas andam falando muito de um processo chamado inflamação. Tudo agora é inflamação. Está muito parecido com virose, né? Tudo aí, mas você está inflamado, sim. O que é a inflamação, né? Dita de forma que as pessoas possam entender, quem está nos assistindo, o que é essa inflamação e de que forma, como é que funciona isso do alimento curar, vamos falar disso, da inflamação. Depois a gente pode aí adentrar em algum outro aspecto. Pronto, a inflamação, hoje a gente chama de inflamação silenciosa crônica. Então, com hábitos alimentares, hoje em dia, muito alimento ultraprocessado, um consumo exacerbado de açúcar, de carboidratos vazios, da alimentação ultra-refinada, isso vai acidificando, isso vai criando radicais livres no nosso corpo e o sistema de defesa de antirradicais livres não dá conta. Então, essa alimentação muito rica em carboidrato vazio, farinha de trigo branca, pães, biscoito, bolo, torta, pastel, feito de farinha de trigo refinada. Tudo que eu gosto! Mas feito de farinha de trigo refinada. O próprio trigo, hoje em dia, que tem uma quantidade de glúten muito superior ao trigo ancestral. E o trigo é uma proteína pré-inflamatória. Ela ajuda a inflamar. O consumo de muitos laticínios também é pré-inflamatório. Tudo que eu gosto. Mas o problema é que são consumidos em grande quantidade. Açúcar, então, hoje está presente em quase tudo. Então, o que é inflamação crônica? Muitos radicais livres no corpo. Há realmente uma inflamação que leva a distúrbios como o diabetes, doenças cardiopulmonares, asma, infarto, AVC. Tudo isso está ligado ao processo inflamatório. Hoje, até para a medicina, vamos dizer, alopática, a pessoa que tenha sobrepeso e obesidade já é considerado um paciente inflamado. Sim. Hoje já se sabe que é necessário primeiro tratar da inflamação para a gente conseguir sucesso na perda de peso, por exemplo. Eu digo sempre, perder peso está ligado a ganhar saúde. Não adianta tomar nada que faça você perder peso de imediato se você não ganhou saúde, se você até está perdendo a sua saúde com aquele tratamento, porque aquilo tudo vai voltar e de forma muitas vezes pior, porque você vai estar mais debilitado. Tem terapêuticas hoje em dia que você perde 30%, 40% da sua massa muscular no tratamento para perder peso. E se você for tratar da sua saúde, não, é incompatível excesso de peso com saúde. Então, se você trata da saúde, o peso vai embora. É mesmo, assim, eu nunca vi um gordinho, me permita, tá, gente? Viver tanto tempo assim, né? Geralmente eles têm uma vida assim mais curta. Eu vi um documentário, tá na Netflix, tá? Como Viver 100 Anos Bem. É algo assim, gente. Se o nome tiver trocado, mas você vai encontrar. E lá fala que o trigo que a gente tem hoje foi processado pelo menos 300 vezes diferente daquilo que a gente tinha no original. Então, a gente não tem mais farinha de trigo. A gente tem um trigo com um nível de glúten, que é a proteína, né, do trigo, mas várias vezes, eu não quero errar aqui a quantidade, mas muitas vezes do que o do trigo originário. E uma grande quantidade de glúten, ele é uma proteína que aumenta a inflamação no corpo. Por exemplo, pessoas que tenham doenças de pele, psoríase, urticária, tenham doenças reumáticas, muitas vezes só a retirada do trigo diminui muito esses sintomas, melhora muito, porque é uma coisa consumida em grande quantidade diariamente. Então é um estímulo muito grande, né? O trigo hoje não é a mesma coisa do trigo do passado. Não é nem o trigo da minha infância, quanto mais o trigo originário ancestral. Uau, é isso. E as canetinhas para o emagrecimento? É isso, a canetinha para o emagrecimento, ela vai... muitas vezes foram feitas para diabéticos, as pessoas não são diabéticas e usam um medicamento para diabético. Isso aí eu já vejo uma coisa que não tem muito sentido. Sim. E os efeitos colaterais, um deles é perda de massa muscular, distúrbios gastrointestinais,
A pessoa para de ter fome, mas muitas vezes passa o dia todo nauseado, com distensão abdominal, não se sente bem. Isso eu vejo lá no consultório, quando essas pessoas voltam e relatam que pararam o tratamento em decorrência do mal-estar que vinham sentindo, né? Tem até o chamado fáceis em relação a essa canetinha, que vai destruindo, vou chamar essa palavra, o colágeno. Então a pessoa perde um pouco da estrutura facial. Envelhece também. Envelhece, é isso. Não quero chegar perto das canetinhas. Mas é a busca de cada um. Eu digo assim sempre, a gente tem que ter uma busca para o conjunto. Tudo que venha muito fácil, tenha cuidado. Tudo que chega sem você precisar fazer um esforço, tenha cuidado. No tema que a gente vai falar hoje aqui mesmo, aproveitando esse gancho, por exemplo, a dopamina, Sim. que é o neurotransmissor do prazer, Sim. é o neurotransmissor que dá energia, é o neurotransmissor da criação, da criatividade. O que é que está acontecendo hoje? O prazer está vindo através de uma dopamina artificial. Não é uma substância química, essa dopamina artificial. Ela é o quê? Ela é excesso de estímulos superficiais, rápidos, que vão estimular o sistema de recompensa do cérebro. Qual o mais comum hoje em dia? Redes sociais. Então, você fica na rede social, você começa com 15 minutos, aquele estímulo gostoso de ver muita coisa interessante. Daqui a pouco você vai para 1 hora, daqui a pouco você vai para 3 horas ao dia, daqui a pouco você está trabalhando e precisa pegar o celular, entrar um pouquinho e botar. Então, porque o cérebro vai começando a perder o interesse cada vez mais para aquilo ser estimulado, para essa dopamina ser sintetizada, ele precisa de mais estímulos. Então, redes sociais. Outro estímulo de dopamina artificial, açúcar. Alimentos ultraprocessados. É aquele paladar, aquele gosto bom, imediato. Você se sente bem. Você está entendendo? Jogos eletrônicos, essas apostas online. Sim, certo? sim. O consumo de pornografia. Então, tudo isso hoje está fazendo com que as pessoas esgotem a produção normal da dopamina e você tem o quê? Você tem um prazer, mas que você não teve nenhum esforço e também não conquistou nada. Como é que a gente tem um prazer normal? Quando você cria alguma coisa, quando você vai estudar para fazer um concurso, ou para você passar naquela matéria, ou quando você tem um projeto de vida. Isso sim é o estímulo normal. Mas esse prazer imediato, o que é que tem como consequência? O esgotamento dessa dopamina natural, depressão, perda de interesse pelas coisas normais da vida. Ali o outro é muito mais rápido. Nada satisfaz Nada mais. satisfaz. A libido vai embora. Sim. O orgasmo diminui muito. Tudo que está ligado ao prazer vai ser embotado, porque você está buscando um prazer muito mais rápido nessa chamada dopamina artificial, que é o que se mais consome hoje em dia. Uau! E aí o resultado é ansiedade e depressão. Ansiedade, depressão, insatisfação com a vida. Insatisfação com a vida. Né? O índice de suicídio aumentou drasticamente, né? De afastamentos. E qual alimentação? A gente não vai ter como montar um cardápio, porque a gente entende que cada indivíduo é o peso, a altura, né? Mas assim, quais são os alimentos que o senhor indica para prevenção da ansiedade e da depressão? Se é que tem. Eu já ouvi falar de alguns, né? Tem sim. Não é o alimento, é a forma de vida. Sim. É o modo como você vai transitar pela vida que vai determinar a qualidade sua emocional e mental. Eu digo sempre que a gente não se alimenta só de alimentos. A gente se alimenta de emoções, a gente se alimenta de pensamentos. É mesmo. Né? Então, tem neurotransmissores importantíssimos, como a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Ele que vai dar aquela tranquilidade, aquela calma. O GABA, que é o neurotransmissor, que é o neurotransmissor inibitório mais forte. Então, ele dá... É um precursor, né? Da serotonina? Não, o GABA é um neurotransmissor. O precursor da serotonina é o triptofano. Tá. Então, o GABA, ele vai dar também... inibir a excitabilidade da amígdala. Então, a pessoa fica mais tranquila, fica mais calma, fica mais zen. E a dopamina que nós falamos. Agora, hoje fala-se que o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Mais de 80% da produção de serotonina é feito a nível da microbiota intestinal.
existe um eixo intestino-cérebro. Se você tiver uma microbiota, ou seja, as bactérias do seu intestino mais de bactérias ruins do que boas, você não vai produzir essa qualidade de neurotransmissor e vai comprometer muito a sua qualidade de vida emocional e mental. Uau! Então, uma das inflamações crônicas que são muito importantes é essa inflamação crônica intestinal, que hoje está muito comum, síndrome do colo irritável, desbiose, e isso compromete muito, muito. Muitas vezes, e também falta de alguns elementos, muitas vezes uma tristeza, uma melancolia, não é nada tão grave, é simplesmente falta de magnésio. Né? E onde é que eu vou buscar magnésio? Principalmente nos folhosos verdes escuros, nas alfaces, na espinafre, no agrião. Agora, uma coisa importante, aquele alface que as pessoas mais gostam, que é a alface americana, não tem magnésio. Por isso que ele não tem um gosto tão forte como os outros. Leve. É leve, aquele gostinho muito leve, porque é a falta do magnésio. Entendi. Né? Uma coisa também que você pode consumir com moderação, que é rica em magnésio, o cacau puro, não o chocolate. Chocolate significa mistura com leite, processo, com açúcar. O cacau com moderação, certo? E as outras frutas, de modo geral, a banana é rica em triptofano, que é o precursor da serotonina. Falam até que os macacos são muito alegres porque eles comem muita banana, porque tem muito triptofano, certo? Então, basicamente assim, não tem uma receita. Isso é bom para isso. O que você precisa é que alimente suas células com magnésio, com complexo B, principalmente a B6 e a B12, é muito importante para o sistema neuronal, selênio, zinco, certo? Vitamina D. C, vitamina D. O que é que você precisa fazer além da alimentação? Dormir bem. Isso, o sono irregular compromete demais a qualidade sua emocional e mental. Exercício físico moderado. Hoje preconiza pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana. Tomar sol. Ter contato com a natureza, meditação, porque você pode acalmar, baixar um pouquinho esse nível de cortisol, que é um inflamatório para o corpo também. Cortisol muito alto, a pessoa que tem ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Então a pessoa fica o tempo todo ansioso, por quê? Porque ele está esperando da vida alguma coisa que a vida nunca vai dar, garantia. Então fica pensando em um futuro geralmente catastrófico, só em coisas que podem acontecer. E se ele for fazer uma análise, 99% do que ele pensou a vida toda não aconteceu nada. Mas é uma situação fácil? Não, é difícil, é sofrida. Mas a pessoa tem que começar a buscar outros caminhos para poder. E um dos caminhos bons e mais fáceis é começar a dar qualidade à sua microbiota intestinal, qualidade naquilo que você coloca como alimento. Eu digo sempre que as pessoas hoje comem muito, mas alimentam-se muito pouco. Muito do pouco. Não se nutre quase nada. Quando a gente tem um estímulo de fome, as células estão pedindo magnésio, vitamina C, vitamina A, zinco, selênio. A gente dá o glúten. Aí você vai lá e come um sanduíche com farinha de trigo branca, certo? Com um embutido e um refrigerante. Você vai distender o estômago, vai uma mensagem para o cérebro, olha, se alimentou, ponto, parou o estímulo da fome. As células esperam esses nutrientes, não vêm. Então, daqui a pouco, de novo, fome. Por isso que toda hora as pessoas estão com fome, porque elas não estão nutridas. Isso mesmo. E aí vem a fome de novo para ver se chega isso. E a pessoa come outro alimento, muitas vezes, que não tem nada. Abre um pacote de biscoito, abre outro refrigerante, ou então... Suquinhos industrializados. Isso, ou então começam a comer somente coisas fritas, ultraprocessadas. Tem que ter esse cuidado também. Muitas vezes as pessoas falam muito, porque eu sou vegano, sou vegetariano. Não significa que ser vegano, ser vegetariano, você está fazendo uma alimentação correta. É necessário uma orientação. Se eu for vegano, mas ficar comendo só ultraprocessado, eu estou estragando a minha saúde. Tanto quanto ou pior do que aquele que está se alimentando até com carne. Isso mesmo. Incrível. Eu sou paciente de Dr. César, tá? É muito legal, assim, eu gosto bastante. Ele cuida mesmo com esse amor de já ter precisado mesmo dessa alimentação, desse processo natural, né? Porque foi assim a história dele com o filho. Então, a gente se sente muito cuidado mesmo com o processo bem natural, né?
tudo muito saudável. Então, se você também precisa buscar a ajuda de um profissional para emagrecer, para redução de ansiedade, depressão, qual o seu contato para as pessoas te acharem, doutor César? Olha, eu vou preferir que colocar, porque eu não sei se isso já foi permitido pelo Conselho de Medicina, que antes não era permitido a gente dar ao vivo o nosso contato. Não tem problema, porque outros médicos já passaram aqui. Pode ser o Instagram. Pronto, o Instagram, meu Instagram é Dr. César Barreto. César com S, Dr. César Barreto. Isso, lá vocês mandam uma mensagem. Pronto, lá tá, né? Tem meu site também, que é drcesarbarreto.com.br. Isso. Então foi muito bom, a gente aprendeu bastante, temos muito a agradecer. E depois eu quero que o senhor volte aqui para a gente falar da dopamina, tá bom? Fica o convite estendido. Ok. Muito obrigada. Nada, muito obrigado a você e obrigado a todos que estão aqui conosco. Tenha um bom dia. Bom dia. Doutora Andréia, é um prazer tê-la aqui, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre os procedimentos estéticos. Todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto de cuidar, né? E ela cuida de mim, tá, gente? Ela me deixa mais bonita. Então, eu quero apresentar vocês a doutora Andréia. Fala um pouquinho. Prazer estar aqui com você. Fico muito feliz, né? Que bom. E a gente poder conversar um pouquinho hoje, é um tema bem importante. Isso. Primeiro se apresente, doutora Andréia, quem é você e fala um pouquinho da sua vida profissional até chegar lá na Royal Face Cidadela. Certo. Meu nome é Andréia Bastos. Eu sou formada, né, pela Universidade de Salvador em biomedicina, habilitada também pela Universidade de Salvador em estética e pós-graduada pela Universalis. Hoje eu atuo como biomédica esteta, né? Sou esteticista na Royal Face e responsável técnica também lá da nossa clínica. Que bacana. E o uso dos procedimentos estéticos tem ganhado o gosto de todos, né? Inclusive as brasileiras estão aí no ranking mundial. Exato. Como as mulheres que mais gostam de se cuidar. E aí, quando é que passa do seu ponto de vista? Então, a avaliação, né, é bem importante e, assim, identificar ali as pacientes que chegam. Realmente aqui no Brasil a procura é grande, né? Os estudos mostram que as brasileiras, elas estão bem preocupadas com a estética. Então, a gente tenta adequar, né, ao que ela quer, a expectativa ao que a estética pode oferecer. Então, na avaliação, eu sempre procuro, né, mostrar, alinhar ali a expectativa dela com o que a gente pode, né, fazer para melhorar, para ela se sentir melhor. Pois é, porque o que acontece hoje, eu não vou citar nomes, mas vocês aí de casa que estão me assistindo vão saber quem que é. Existem aí, né, pessoas que estão na mídia e que transformam drasticamente o rosto. Inclusive, a maioria das pessoas tem a seguinte opinião, mas a pessoa já é tão linda e nem ficou tão bom assim, né? Quando é que, do seu ponto de vista como profissional, as pessoas precisam ter essa noção de não querer transformar o rosto, mas querer aprimorar. Como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem isso? A avaliação, né? Ela vai junto com o profissional. O profissional, ele tem que ter essa responsabilidade de conversar com o paciente e não querer apenas ali estar mostrando e vendendo o seu produto, Sim. né? São resultados surreais que existem nas redes sociais, expectativas, às vezes as pessoas se veem tanto em filtros, em Instagram, e acham que vão alcançar aquilo ali, que elas são aquilo ali, né? Isso. Então, assim, na clínica, a gente traz um pouco ali para o paciente, com todo o cuidado, com todo o carinho, assim, né? Para mostrar o que ele pode alcançar. E muitas vezes o profissional precisa dizer não. E falar assim, aqui vamos fazer de tal forma, e aí a gente vai vendo, né, adequando o quanto você pode aumentar ali num preenchimento ou em um procedimento, mas também saber o limite, né, porque aí não fazer tudo o que o paciente quer não é correto. Então, acho que esse é o ponto, porque o paciente, ele vai muito na expectativa da transformação, né? E aí isso pressupõe mesmo a questão psicológica, né? De repente foi criada em um ambiente em que não havia valorização de quem a pessoa é, mas sim a valorização do que a pessoa pode dar, ofertar ou ser.
Quero dizer também que pessoas que geralmente foram aí, têm um processo de abandono, né? Meninas que foram abandonadas ou se sentiram abandonadas, né? Pelo um companheiro, pelo pai, elas vão ter esse desejo forte de estar bem, de estarem bonitas, de estarem sendo apreciadas a todo custo, né? Então, é esse profissional que precisa ir mensurar e ajudar a pessoa. Olha, esse procedimento vai te levar a tal lugar, mas não é adequado para o seu formato de rosto, Isso. não está de acordo com a sua própria, porque a gente precisa envelhecer, que bom envelhecer, porque a gente está vivendo, né? Agora Exato. com autoestima, né? Então, falar isso para o paciente é difícil? Então, com todo cuidado, né, eu já tenho o hábito de conversar e ser clara. De algumas formas, né, ali, meio que subentendido e falando, alinhando ali a expectativa ao procedimento. As mulheres, elas são muito cobradas na nossa sociedade, né, em ter ali sempre a aparência, em estarem belas. E, assim, as mulheres chegam na clínica e muitas vezes passaram por momentos difíceis e o envelhecimento ele vem muito rápido. E assim, a estética ela consegue ajudar. A gente consegue, né, ter ali uma melhora da ruga, uma melhora na aparência, a perda dos coxins de gordura, né, a lipodistrofia, quando você tem um emagrecimento, um processo de adoecimento, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue, né? Temos estudos, né? A estética, ela consegue ajudar. Mas sempre alinhando, mostrando que as coisas não são rápidas. A gente precisa de um tempo, né? Precisa ali também do alinhamento com o profissional, confiar no processo e não buscar apenas por aqueles efeitos mágicos, principalmente as propagandas que também influenciam no emocional da pessoa. As propagandas estéticas, elas afetam muito o paciente e eles vêm na clínica achando, elas, né, principalmente, mas homens também procuram, achando que podem mudar e simplesmente, né, ser outra pessoa. E é bem complicado esse trabalho multidisciplinar, né, com a psicologia é muito importante na área da estética. Sim. A gente tem acompanhado, né, alguns casos de pessoas que chegam ao óbito mesmo, ou à deformação do rosto. Eu vi no feed do Instagram uma moça que ela fez um procedimento e o rosto inchou muito, e agora ela vai precisar fazer uma série de procedimentos para tentar amenizar ali tudo o que aconteceu com ela. É comum essas consequências em quem procura? Por que geralmente acontece, se é que dá para a gente mensurar um resultado e por que desse resultado? Por que acontece falhas que pode levar até a morte de pessoas? Exatamente. Acho que, assim, em todas as áreas, né, da saúde, né, o nosso organismo é muito complexo. Então, o paciente, ele pode ter ali um processo alérgico que é controlado por um profissional habilitado, que esteja ali capacitado para atender naquele momento o paciente. Então, é você saber em quais mãos você está, né? Um profissional que ele realmente seja habilitado, que tenha a capacidade de conduzir aquilo ali. Então, muitas vezes as pessoas procuram profissionais por conta de valores ou propagandas e não sabem, né? Então, assim, eles veem na rede social ou um espaço que encanta, né? E acontece, infelizmente, né? A gente vê por aí deformidades. E assim, muitas vezes não foram em mãos de profissionais ou profissionais, né, que não estão totalmente capacitados para lidar naquela situação, independente, né, independente do profissional, independente de qual área. Pode acontecer, mas se você procura um lugar credenciado, com um profissional que estudou, que sabe, né, como reduzir os danos caso aconteça um efeito adverso, vai ser muito melhor. Eu procuro a Royal Face Cidadela e eu quero que você, por favor, deixe contato, né, para que as pessoas possam buscar também, fazer os procedimentos de forma mais segura possível, com todo o amor, com todo o carinho, lá com a doutora Andréia, que é uma querida, gente. Então, por favor, deixa o contato pra gente. Pois espero vocês lá. A Royal Face Cidadela, ela fica na Rua Metódio Coelho, ali no Cidadela 101. Então, vão ser muito bem-vindas e bem-vindos na clínica. E lá
pode ter certeza que tem toda a segurança, todo o carinho e acolhimento, né? Sem exageros, sem excessos. Sim. E assim, como que uma pessoa busca? Então, como eu cuido, né, da nossa querida Glória, também maravilhosa. Então, assim, espero vocês. É isso aí. Então procura Royal Face Cidadela. E muito obrigada por estar comigo em mais um episódio Café com Saúde e Psicologia. Eu espero você nos próximos episódios. E agora nós estamos fazendo aqui um passeio de charrete para apreciar essa linda paisagem da Fazenda São Geraldo. Curtindo aqui também um pouco de vitamina D, que faz muito bem para a saúde física e também emocional, né, gente? Então, olha que incrível. É realmente um pedacinho do paraíso, ou de um paraíso, tá? Então, fica aí para vocês essas lindas imagens do Hotel Fazenda São Geraldo. E o meu final de semana é aqui na São Geraldo, né? Você sabe que eu tenho 2 crianças, tenho gêmeos, amamos a natureza, amamos esse contato incrível com o bem-estar. E é isso que a Fazenda São Geraldo nos proporciona, tá? Aqui você vai encontrar um lugar incrível para você mostrar às crianças que vale a pena se desligar do celular, né? E se conectar com o que é melhor. Que é